Imagine enfrentar seus maiores medos com serenidade, sem que eles dominem suas ações ou te impeçam de viver plenamente. O medo, muitas vezes, parece uma parede intransponível, mas e se essa parede fosse apenas uma sombra projetada por nossas próprias mentes? Os estoicos nos ensinam que o medo não é algo externo, ele nasce de dentro, da maneira como interpretamos as situações. Marco Aurélio dizia: se você está angustiado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela. E isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Será que é o medo de falhar? O medo de ser julgado? Ou talvez aquele medo profundo de perder o controle? Antes de continuar, reflita: o que exatamente te impede de agir? Essa é uma pergunta poderosa porque, ao nomear o medo, você já começa a enfraquecê-lo. Os estoicos acreditavam que a chave para superar o medo está em 2 passos: clareza e ação. Vamos ver como aplicar isso. 1. Redefina o medo. Os estoicos nos encorajam a olhar o medo não como um inimigo, mas como uma oportunidade de autoconhecimento. Eles nos convidam a fazer uma pergunta fundamental: o que exatamente estou temendo? Muitas vezes, quando analisamos esse medo com honestidade, percebemos que ele é menos sobre a realidade e mais sobre as histórias que contamos a nós mesmos. O medo, muitas vezes, é um reflexo de nossas interpretações, e não do mundo externo. Epicteto, um dos maiores defensores da filosofia estoica, explicou isso claramente ao afirmar: não são os eventos que nos perturbam, mas sim nossas opiniões sobre eles. Essa perspectiva muda tudo. Quando compreendemos que o medo nasce de dentro, podemos começar a desarmá-lo. Um dos métodos mais eficazes para isso é aplicar o princípio central da filosofia estoica, a dicotomia do controle. Esse conceito nos ensina a distinguir entre aquilo que está sob nosso controle, como nossas escolhas, ações e pensamentos, e aquilo que está além dele, como a opinião dos outros, os resultados de nossas ações ou até mesmo as circunstâncias externas. Ao redirecionar nossa atenção para o que podemos controlar, damos o primeiro passo para recuperar nosso equilíbrio mental. Por exemplo, imagine que você tem medo de falhar em um projeto importante. Ao aplicar a dicotomia do controle, você perceberá que não pode controlar todas as variáveis que determinam o sucesso, como a reação das pessoas ou imprevistos no caminho. Mas você pode controlar a sua dedicação, o planejamento e o esforço que coloca no trabalho. Essa mudança de foco alivia a pressão e dissolve parte do medo, porque você se concentra no que está ao seu alcance. Ao redefinir o medo dessa forma, ele deixa de ser uma força paralisante e se transforma em um alerta valioso, mostrando onde estão nossas inseguranças e onde devemos trabalhar para crescer. Aceitar com tranquilidade o que está fora do nosso alcance é um ato de sabedoria. Focar no que podemos mudar é um ato de coragem. Assim, o medo deixa de nos dominar e passa a ser um guia para a ação consciente e alinhada com nossos valores. 2. Visualização negativa. Os estoicos nos deixaram uma prática simples, mas profundamente transformadora, chamada premeditatio malorum, ou a premeditação dos males. À primeira vista, pode parecer contraintuitivo imaginar conscientemente o pior cenário possível, como perder o emprego, enfrentar uma crise financeira ou lidar com uma doença inesperada. No entanto, essa prática não é sobre cultivar pessimismo, mas sim preparar a mente para lidar com adversidades de maneira serena e racional. Ao visualizar os piores cenários, o impacto emocional do medo que normalmente os acompanha começa a perder sua força. O medo se alimenta do desconhecido. Quando evitamos pensar em situações difíceis, elas permanecem como ameaças nebulosas em nossa mente, prontas para nos desestabilizar a qualquer momento. Ao imaginar detalhadamente esses cenários, você traz à luz o que antes estava escondido e, assim, reduz o poder que eles exercem sobre você. Por exemplo, se você teme perder o emprego, pergunte a si mesmo: o que realmente aconteceria? Visualize o impacto inicial, mas também os passos que você tomaria em seguida. Talvez você procurasse apoio, reorganizasse suas prioridades ou buscasse novas oportunidades. Essa visualização te força a perceber que, mesmo diante de grandes desafios, existem alternativas. Além de reduzir o impacto emocional, a visualização negativa fortalece sua resiliência mental. Quando o que antes era um pesadelo se torna algo que você já enfrentou mentalmente, a ansiedade se transforma em preparação. Você se sente mais no controle, porque já sabe como poderia agir, mesmo em situações adversas. Marco Aurélio, um dos mais proeminentes estoicos, dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Ao internalizar isso, você aprende a lidar melhor com a incerteza, aceitando que a vida é imprevisível, mas que você sempre pode escolher como reagir. A premeditatio malorum é um lembrete poderoso de que o medo só domina enquanto o evitamos.
Quando enfrentamos nossos medos de frente, mesmo que apenas na imaginação, eles deixam de nos controlar e abrem espaço para a coragem e a ação. Essa prática não elimina os desafios da vida, mas te prepara para enfrentá-los com serenidade e confiança. 3. Use o medo como combustível. O medo, longe de ser um inimigo a ser eliminado, pode ser uma bússola que aponta para o seu crescimento. Ele não surge sem motivo. É um indicador poderoso que revela onde estão suas limitações e, ao mesmo tempo, as oportunidades para superá-las. Quando você sente medo, o primeiro impulso pode ser evitá-lo, mas os estoicos nos ensinam a fazer exatamente o oposto. Observar o medo com curiosidade e perguntar a si mesmo: o que esse medo está tentando me ensinar? O medo muitas vezes sinaliza que você está diante de algo importante. Ele marca os limites da sua zona de conforto, aquele espaço onde tudo parece seguro, mas onde pouco acontece em termos de desenvolvimento pessoal. Sair desse espaço exige coragem, e aqui está a chave. O medo não deve ser uma barreira que bloqueia sua ação, mas um gatilho que a impulsiona. Como o arqueiro estoico que não controla o vento, mas ajusta sua mira, você também pode aprender a usar o medo como um elemento que aprimora sua habilidade, em vez de deixá-lo definir suas ações. Imagine, por exemplo, que você tem medo de se expor publicamente, talvez em uma apresentação ou ao expressar sua opinião em um grupo. Esse medo revela sua preocupação com julgamento, mas também indica um caminho para o crescimento. Enfrentá-lo, mesmo com passos pequenos, não apenas enfraquece sua força paralisante, mas também fortalece sua confiança. Cada vez que você age apesar do medo, cria uma nova evidência de que é capaz, tornando-se menos refém dele. O segredo está em agir, mesmo com medo. Não se trata de ignorar ou reprimir o sentimento, mas de reconhecê-lo e seguir em frente. O medo só tem poder sobre você quando te impede de agir. Ao transformá-lo em combustível, você dá um passo decisivo para enfrentar desafios com coragem e propósito. Os estoicos viam isso como uma prática essencial para viver plenamente. Não se deixar definir pelas circunstâncias ou emoções, mas sempre escolher responder de maneira consciente e alinhada com seus valores. No final, o medo é apenas uma emoção, uma resposta do seu corpo e mente ao desconhecido. Ele pode ser usado como uma desculpa para recuar ou como uma oportunidade para avançar. Ao enxergá-lo como um professor, e não como um tirano, você aprende a usá-lo a seu favor, tornando uma força que te impulsiona em direção ao crescimento e à realização. O medo, quando bem utilizado, deixa de ser uma fraqueza e se torna o motor da sua transformação. 4. Adote o pensamento de um momento presente. Os estoicos nos ensinaram o poder transformador de viver plenamente no agora, uma prática que parece simples, mas que desafia nossa mente inquieta. Marco Aurélio, em sua sabedoria temporal, nos lembra: não deixe que o futuro te perturbe. Você vai enfrentá-lo, se for necessário, com as mesmas armas da razão que usa para lidar com o presente. Essa frase encapsula um dos princípios mais libertadores do estoicismo. A vida acontece apenas no momento presente, e é nele que reside nossa verdadeira força. Quando nos preocupamos com o futuro, estamos permitindo que cenários imaginários tomem o controle de nossas emoções. O medo do que pode acontecer, a ansiedade sobre resultados que não podemos prever, tudo isso nos desconecta do agora, nos afastando da única realidade onde podemos agir. O estoicismo nos ensina que o futuro, por mais incerto que seja, só pode ser enfrentado quando ele se torna presente. Preocupar-se excessivamente com o que ainda não chegou é desperdiçar a energia que você precisa para lidar com o momento atual. Para adotar o pensamento de momento presente, comece reconhecendo o que está sob o seu controle agora. Cada ação que você toma neste instante tem o poder de influenciar os resultados futuros, mas se concentrar em possibilidades incontroláveis só aumenta sua angústia. Imagine, por exemplo, que você está preocupado com uma apresentação importante no trabalho. Em vez de se perder em pensamentos sobre como será recebido ou o que pode dar errado, foque no que você pode fazer hoje, se preparar, praticar e melhorar. Quando você se compromete com o presente, reduz a carga emocional do que está por vir e aumenta sua eficácia. O presente é onde está sua força, sua razão e sua ação. Marco Aurélio nos desafia a confiar em nossa capacidade de responder aos desafios conforme eles surgem. Ao aceitar que o futuro é incerto, mas que você possui as ferramentas para enfrentá-lo no momento certo, você se liberta da ansiedade. Essa prática estoica não significa ignorar o planejamento ou a responsabilidade, mas sim viver com a clareza de que a preparação acontece no agora, não em uma projeção mental sobre o que pode ou não acontecer. Adotar o pensamento de um momento presente é um ato de coragem e disciplina. Significa confiar na sua capacidade de agir, de resolver e de viver com serenidade, sabendo que o que importa não é o que está por vir, mas o que você faz com o que tem agora. É aqui, neste exato momento,
que você encontra a paz estoica e a força para enfrentar qualquer coisa que a vida coloque no seu caminho. 5. Cerque-se de coragem. A coragem, como nos ensinam os estoicos, não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. É um músculo que pode ser fortalecido com prática e exemplo. Para desenvolver essa virtude, é essencial cercar-se de histórias, pessoas e ideias que inspirem bravura. O simples ato de observar a coragem em outros pode despertar em nós a força necessária para enfrentar nossos próprios desafios. Pense nas figuras que te inspiram. Podem ser personagens históricos, como Marco Aurélio enfrentando crises do Império Romano, ou exemplos mais próximos, como um amigo que superou dificuldades pessoais com dignidade. O que essas pessoas têm em comum? Elas não permitiram que o medo as definisse. Elas agiram, mesmo quando o resultado era incerto, confiando na força de suas convicções. Aprender com esses exemplos é mais do que admirar. É internalizar que a coragem é acessível a todos nós. A coragem também é contagiosa. Estar próximo de pessoas que enfrentam seus medos cria um ambiente de inspiração e apoio. Ao ver alguém se levantar diante de uma adversidade, você percebe que é possível fazer o mesmo. Essa troca, muitas vezes silenciosa, transforma medos individuais em força coletiva. Por isso, busque cercar-se de pessoas que vivem com integridade e coragem, que enfrentam a vida com determinação, mesmo diante das incertezas. Os estoicos acreditavam que a coragem é uma das virtudes mais importantes, porque ela sustenta todas as outras. Sem coragem, não há sabedoria para encarar a verdade, justiça para agir corretamente ou disciplina para manter o curso. Marco Aurélio nos lembra que a vida nos oferece constantemente desafios, mas é a coragem que nos permite vê-los como oportunidades de crescimento. E, assim, cada ato de coragem, por menor que pareça, fortalece não apenas a quem o pratica, mas também aqueles que o testemunham. Ao praticar a coragem diariamente, você cria um ciclo positivo. Cada decisão de enfrentar o medo, por menor que seja, constrói confiança. A ação, mais do que o pensamento, é o que transforma o medo em força. Você não precisa esperar sentir coragem para agir. Muitas vezes, é o ato de agir que desperta a coragem em você. Assim, ao cercar-se de coragem, em histórias, exemplos ou em suas próprias ações, você transforma o medo de um obstáculo em um degrau para superá-lo. No final, superar o medo não é eliminar sua existência, mas aprender a conviver com ele de forma sábia. Como os estoicos nos ensinam, tudo começa na mente. A maneira como interpretamos o mundo define nossa realidade. Agora é com você. Qual medo você está disposto a enfrentar hoje? E, mais importante, qual será o primeiro passo? O medo só te paralisa enquanto você permite. Escolha enfrentá-lo. Um pensamento, uma ação, um momento de cada vez.